Vindos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga assim comigo, palavras certas. Diga, abram portas. Quantos que acreditam, irmãos, que as palavras, ela tem um poder para mudar situações? Quantos creem nisso aqui, irmãos? Observe que pelas nossas palavras, vou descer aqui e depois eu desço. Pelas nossas palavras, a Bíblia diz, presbítero Luciano, que nós seremos justificados, e pelas nossas palavras, diga comigo, pelas nossas palavras, diga, seremos condenados. Por isso, Breno, que a palavra de Deus diz assim, seja o vosso falar, sim, sim, ou é sim, ou não. As nossas palavras, ela tem um poder muito grande, e poder essas também de comunicação, e como que nós também se relacionamos com outras pessoas. Escute uma coisa aqui, irmãos. Inclusive, pelas palavras é que nós oramos, é pela palavra que expressamos a ira, ou o choro, ou as nossas emoções. Escute só uma coisa aqui, irmãos. A Bíblia diz bem claro que não é por muito falar é que seremos... Não é muito falar que seremos ouvidos. Por que isso, irmãos? Porque às vezes nós falamos tanto, e muitas das vezes não temos uma direção daquilo que estamos realmente referindo, aquilo que estamos falando. Sim ou não, irmãos? Observe que em todas as palavras que nós pronunciamos, seja numa conversa a dois ou numa reunião, ela tem que ter um sentido direcionado daquilo que nós estamos comunicando. Observa que quando às vezes estamos conversando com uma pessoa, você está num sentido ali naquela palavra, e daqui a pouco a pessoa ela muda o percurso e não sabe mais o que está falando. Você está falando de uma coisa, de um raciocínio, a pessoa entra com uma outra situação, você não está entendendo nada. Você não consegue entender absolutamente nada, porque não tem foco e não tem raciocínio. E as palavras, elas geram poderes de gerar bênçãos ou maldições em nossas vidas. Escute uma coisa só. Assim funciona na empresa, ou na nossa empresa, dentro do lar, dentro da igreja, em qualquer lugares. Palavras, ela move e abre portas quando a gente coloca elas no momento e na hora certas. Palavras essas que geram portas dentro do nosso lar, palavras essas que geram portas fechadas também do mesmo jeito dentro dos nossos lares. E como que nós pronunciamos, como que nós colocamos as nossas palavras? Essa é a pergunta. Como que eu tenho referido as minhas palavras com o meu patrão? Como que eu tenho falado as minhas palavras com quem é responsável sobre mim? Como que eu tenho pronunciado as minhas palavras com aquele que me ama, com os meus pais, com os meus avós? Observe que hoje as palavras elas são distorcidas e faladas de qualquer jeito, sim ou não, irmãos? Hoje os adolescentes já não respondem seus pais como respeito. Fala, qual é, pai? E que nada. Fala um monte de gira. E muitas das vezes querem estar impondo sobre os pais e sejam as suas palavras sempre as finais. Ou seja, palavras essas que não geram paz, mas pelo contrário, geram conflitos existenciais dentro dos lares. Porque os filhos não são treinados, não são preparados em falar em palavras certas. E assim também nunca foram preparados para os seus responsáveis, como que se deve se comportar exatamente, posicionando as suas palavras. E as palavras essas é que geram muito contato daquilo que você vai fazer. Quer que gerar bênção de Deus na sua vida? Quer que abre portas? Peça a Deus sabedoria e como que você vai falar as suas palavras. Tem pessoas que elas surgem com palavras, mas que não transmitem confiança, sim ou não? Tem pessoas que falam com as palavras, mas não geram convicção daquilo que estão falando. As palavras, elas têm que gerar confiança, convicção daquilo que nós estamos falando. Imagine um palestrante, imagine um pregador do evangelho, um palestrante aqui nesse salão aqui, ele falando algumas palavras em que logo alguém vai entender a conexão que esse pregador ou esse palestrante, ele não tem firmeza daquilo que ele está falando. Ele não está transmitindo uma palavra de firmeza. Logo isso gera dúvida no coração de quem está ouvindo.
ouvindo. E logo percebemos que quando a pessoa não tem muito discurso para falar, geralmente são pessoas que não buscam conhecimento, que não lê bons livros, que não lê a Bíblia. Aí vai falando coisas aleatórias, e quando vai no princípio, vai lá no final, chega no final, não disse coisa por coisa, não teve nem começo, nem um meio e nem um fim. Assim são as nossas palavras em todos os contextos, irmão. Seja numa pregação, ela tem que ter começo, diga comigo, começo, diga meio, diga enfim. Ou seja, tem que ter uma introdução, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter o fim desta palavra, sim ou não, irmãos? Imagine toda uma conversa, Diácono José, sem uma introdução. Imagine toda uma palestra, irmão João, sem uma introdução. Imagine toda uma palestra, uma pregação sem um começo, um desenvolvimento dela. Imagine uma pregação chegando ao fim dela, sem ter exatamente um fim lógico e claro e objetivo do que está falando. São pelas palavras em que nós entendemos qual será o nosso destino, o nosso propósito. Assim também é com nossos clientes. Você que tem empresa, que trabalha em diversas áreas, devemos tratar também quem nós relacionamos todos os dias. Assim nós tratamos bem as pessoas com as palavras, e às vezes as pessoas elas saem dali satisfeitas, não comprando somente um produto, mas vários produtos, porque as suas palavras geraram portas, e essas portas se abrem, e Deus ele vai prosperando nós. Por isso que tem pessoas que por causa das palavras, vem de usarem elas certas, simplesmente só fecharam as portas, porque muitas das vezes falaram coisas que não precisava falar naquele momento. Por isso que tem hora certa e momento certo de falar. Por isso que a Bíblia diz uma coisa bem interessante, que é melhor chegar-se para ouvir do que falar, porque quem para ouvir está se observando, quem para ouvir está analisando, para depois dar a palavra certa no momento certo. Palavra errada na hora errada pode virar uma tragédia. Diga comigo, uma tragédia. Por isso que tem pessoas que às vezes vai aconselhar uma pessoa na hora errada, no momento errado. Não sabe dar uma palavra de destino na hora certa e no momento certo. Palavras certas na hora certa, ela vai fluir para trazer resultados em nossas vidas. Agora, como pregador do Evangelho, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você como uma dona de casa, uma obreira do Senhor, quais são as palavras certas que você tem usado no seu dia a dia? Quais são as palavras certas que você tem usado no meio do seu trabalho, no meio dos seus colegas, no meio da sua empresa, no meio da sua família? Os adolescentes, como que tem se pronunciado com o seu líder, com a sua igreja, com teus responsáveis? Essas palavras é o que eu quero aqui nessa noite pontuar com a igreja, que as palavras certas, digam comigo, palavras certas, diga, ela abre portas, diga, abrem portas. É por isso que já ouviram falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu até entendo a compreensão de alguns, muitas das vezes não compreendendo o teor da profundidade teológica desse texto, mas eu compreendo que muitos, eles colocam o seguinte, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantos que muitas das vezes chegam no ambiente de uma igreja como essa, veio de ouvir palavras de vida, palavras que geram poder na vida delas, pelo contrário, saem daqui mais arrebentado do que já entrou. Porque se eu tenho uma palavra aqui diante desse altar, essa palavra, primeiro, eu tenho que entender uma coisa, a palavra não é minha, a palavra ela é de Deus. A segunda coisa que eu tenho que entender, as ovelhas não são do líder da igreja, as ovelhas pertencem chamado nosso bom pastor, chamado Jesus de Nazaré. Terceira coisa que eu tenho que aprender, Jesus nunca botou cerca para cercar as ovelhas e prender as ovelhas, pelo contrário, dando a ela bom alimento, porque a ovelha bem alimentada, ela não vai procurar outro pasto. A ovelha bem alimentada, ela não vai correr para outro curral, mas a ovelha bem alimentada pela palavra, bem alicerçada pela palavra de Deus, ela vai ter bom alimento, ela vai ter bom alicerço. E eu tenho certeza que nessa noite, que Deus tem nos levantado pessoas nesse lugar, para ter palavras certas, na hora certa, no momento certo para as vossas vidas. Quem assim crê, diga amém, Jesus, diga glória a Deus, diga assim, Senhor Deus, diga, me dê palavras certas, diga, me dê palavras certas, diga no momento certo, diga na hora certa. Uma dica,
Quer que alguém venha te apreciar e esse alguém te ouvir? Primeiro, eu não vou dar toda a dica, porque temos um sermão e temos uma extensão grande, mas só uma introdução. Primeiro, tem pessoas que elas gostam só de falar e não de ouvir. Querem que as pessoas parem e acreditem no que você está falando? Primeiro, acredite nas pessoas. Ouve primeiro as pessoas, acreditam nelas. E as pessoas vão começar a compreender. Aquela pessoa está pronta para me ouvir. É assim ou não é? Se eu estou em duas pessoas, eu e Camila aqui conversando. Naquele momento, a Camila tenta falar e eu paro. No momento que eu paro, eu escuto bem o que ela está dizendo. Ela vai captar uma informação no teu cérebro que alguém está importando aquilo que ela está falando. Mas não, eu quero que ela me ouça, eu quero que ela me compreende, mas eu não dou espaço para ela poder falar. Ela só vai me compreender, diga comigo, se eu der espaço para ela poder falar. A segunda dica, muito importante: identifique-se na pessoa daquilo que ela gosta, ou daquilo que ele gosta. Como assim, pastor? Um exemplo, quando eu falo algo daquilo que ela gosta, na mente dela, ela vai detonar um gatilho e ela vai começar a pensar: ele fala de algo do que eu gosto. Isso é o que? Desenvolver empatia, desenvolver harmonia, desenvolver as palavras certas para que ela possa me ouvir e compreender aquilo que eu vou dizer. Como quero que ela me ouça se eu não identifico do que ela gosta, se eu não identifiquei e nem parei para ouvir? Já viu pessoas que lá falam aleatoriamente e não param, e não falam nem coisas por coisas, porque muitas das vezes não parou para ouvir. E todas as pessoas que elas falam palavras erradas e falam aleatoriamente, em algum momento ela vai tropeçar no meio do caminho. Em vez de gerar bênção, vai gerar o que, João? Maldição. Já viu o texto de Provérbios que fala que de muito falar, diga comigo, em muito falar, diga gera, diga perturbações. Quer ver você fazer uma leitura da pessoa em nome... É sério, escute uma coisa, mano. Toda vez que eu estiver conversando com uma pessoa, ou no meio de um público de pessoas, sempre tenta gerar 365 graus e começa a observar as pessoas. Vai no meio da multidão, numa praia, observa as pessoas. Vai no shopping, observa as pessoas. Umas entrando, as outras indo embora. Começa a observar os movimentos que as pessoas fazem. E você vai percebendo que algumas estão tristes, outras chorando, outras alegres, outras indo embora. E você vai passando a ter uma leitura do ambiente. E você vai percebendo que sempre tem aquele que fala aleatoriamente. E muitas das vezes você começa a identificar: esse está com problema emocional, esse aqui está passando um conflito existencial dentro dele. E quando você percebe que uma pessoa fala aleatoriamente, sem parar, você percebe que essa pessoa ela não tem um ponto de equilíbrio. Essa pessoa precisa de uma direção. Mas você só vai perceber isso se você parar para ouvir e observar esse detalhe. Se você não para para ouvir e não observa, você não vai identificar isso. Por isso que sejam as vossas palavras sim, sim ou não, não. Ainda que sejam poucas, mas que sejam palavras de sabedorias. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. O rei chega diante do Neemias e fala bem assim: Neemias, tem um negócio estranho. O
seu rosto, eu não vou falar nada de lado emocional aqui não, estou falando da nossa empatia, do desenvolvimento. Porque tem pessoas, irmão, que querem desenvolver empatia, que querem cair na graça do povo, mas às vezes ele se torna, às vezes, uma pessoa enjoada, não sabe como lidar com a situação. Em vez de ele estar agradando e abrindo portas, ele está fechando porta. É assim ou não é, irmãos? Tem hora que eu observo, opa, tem que parar, como tem que parar, para me ouvir, para me ter a palavra certa, senão eu vou falar uma coisa errada. O rei chega para Neemias, presbítero Gilmar, e fala bem assim: tá um negócio estranho. Tá um negócio estranho. Você não, calma aí, você está enfermo? Tem um negócio acontecendo aqui, alguma coisa está errada. Porque quem é que bebia a bebida quando chegava no palácio do rei? Quem é que bebia primeiro? Quem é que bebia primeiro? Porque se tivesse um atentado contra o rei, quem morria primeiro? Neemias, porque ele era o cooperador. Mas nesse momento, eu acredito, Diácono José, ele já tinha bebido o rei, a bebida. Ele se assusta com Neemias e diz: opa, tem alguma coisa errada nesse homem. O seu problema, ele vai identificar, não é emocional. O problema dele é fisiológico. Deve ter tomado algum veneno. E esse veneno também tomei. O Neemias pensou logo de cara: olha só, irmãos, já era, não, eu vou morrer. Olha o que o rei está pensando: eu tomei uma bebida, não identifiquei o veneno, ele vai morrer, vai matar eu e todo mundo aqui. Aí o Neemias, ele logo gera uma palavra: viva, diga comigo, viva o rei. Diga comigo, viva o rei. Diga, para todo sempre. Pega isso aqui. Quem foi o primeiro rei de Israel? Proclamado dentro de Israel, 1 Samuel capítulo de número 9. Diga comigo, Saul. E o povo sai pela rua gritando como? Viva o rei. Porque se alguém dissesse ao contrário, era exterminado na hora. E tinha que todos venerar e proclamar: viva o rei para todo sempre. Neemias na hora identificou uma palavra que poderia reverter naquele momento. E a palavra certa foi: viva o rei para todo o sempre. Não tem ninguém doente, envenenado com alguma coisa aqui. Mas eu estou triste porque alguém destruiu os sepulcros dos meus pais e quebraram, estão queimados as portas sobre aquele lugar. Neemias, ele começou a proclamar: viva o rei. Viva, diga comigo, viva o rei. Ah, o rei, o que ele pensou? Então o problema não é com Neemias e o problema não é comigo, porque Neemias, ele está enaltecendo o rei. E sabe quem nós chegamos aqui nessa noite para enaltecer? Se chama não o rei Artaxerxes, mas se chama o rei dos reis e o senhor dos senhores. Chegamos aqui nessa reunião para dizer: viva o rei para todo sempre. A honra e a glória para todo sempre ao rei dos reis e ao senhor dos senhores, aquele que foi morto e está vivo para todo sempre. Louvado seja Deus. Quem vai dizer viva o rei para todo sempre? Quem pode dizer viva o rei Jesus para todo sempre? Aí ele fala assim: isso não pode ser tristeza da alma. Então nesse momento tive muito medo. Diga comigo, tive medo. Mas para Neemias criar uma conexão com o rei, ele identificou daquilo que o rei gostava. E o que o rei gostava? Que todos diziam o quê? Viva o... O que o rei gostava de ouvir? Viva o... Neemias falou daquilo que logo ele gosta. Você deu um gatilho.
Mas o mesmo momento, Neemias teve medo. Diga comigo, teve medo. Justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre, como meu rosto não está triste na cidade que se encontram os sepulcros dos meus pais. Está completamente destruída e suas portas consumidas. Então o rei perguntou: o que está desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus do céu. Escute, eu já estou finalizando aqui para a gente poder adorar, orar pelos irmãos. Neemias explica, e o Neemias, o rei escuta Neemias, porque ele cria uma conexão certa e na hora certa. Escute uma coisa: se você não criar uma conexão certa, na hora certa, no momento certo, ninguém vai te compreender. Sabe o que é isso? É frequência. Tu tem que identificar a frequência do lugar onde você vai. Se você chega num lugar que a frequência está cheia de ruído, ninguém está parando para te ouvir, deixa para outro momento, mas fala na hora certa, no momento certo, dentro da frequência certa. Aí Neemias, quando percebeu que o rei parou na dele, aí ele vai e justifica. Ó rei, estou me justificando, eu estou assim por causa disso. Aí o rei disse assim para ele: o que queres que eu te faça? Neemias não abriu a boca: me faça isso, eu quero isso. Pelo contrário, quando ele pergunta a Neemias: o que é que eu faço por você? Neemias correu e fez uma rápida oração a Deus, dizendo: Deus, me dá a direção para saber qual é a palavra certa, na hora certa, para mim poder falar, para que as minhas palavras sejam na direção do Espírito. Neemias podia pedir qualquer coisa, mas ele foi fazer uma rápida oração objetiva a Deus, para saber qual era o destino que ele iria tomar. Por que que tem muita gente que quebra a cara, irmão? Porque em tudo que ele vê negócio, ele já vai fazendo, não pede direção a Deus. Pastor, está tudo certinho. Sim. Já te deram carta branca? Sem problema. Mas ore mais um pouco. Nem toda proposta que chega diante de nós é boa. Sim ou não? O rei diz: pede o que queres. Só um minuto. Aí Neemias corre e dobra o joelho: Deus, me dê a direção daquilo que eu vou falar diante do rei, para que as portas venham se abrir, para que as portas venham se mover em o meu favor. Deus, abra os céus primeiro e depois move na terra. Me dê direção para que tudo que eu venha fazer, para que eu tudo venha colocar as mãos, as portas venham se abrir no nome de Jesus de Nazaré. Eu profetizo para essa noiva do Cordeiro, que em tudo que você vier fazer, tu vai dizer: Deus, me dá a direção, e Deus vai abrir porta onde não tem porta, vai abrir caminho onde não tem caminho, para a glória de Deus. Com quantos crê nisso, diga amém. Fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Aí o 5 eu quero fechar aqui, vou só no 5. E respondi: se for do teu agrado, e se teu servo puder contar com a sua bondade. Diga assim comigo: se for do seu agrado. Mas o rei já não tinha o aval do rei? Tinha, mas ele disse o quê? Se for do seu. Se for do seu. Sabe por que muita gente quebra a cara, irmãos? Vai nascer sofrendo, vai morrer sofrendo. Porque tem gente que não respeita limite. É assim, não é, velho? Não respeita princípio. Tem gente que você até quer ajudar, mas não consegue. Porque são pessoas, são para frente. São pessoas que saem atropelando tudo. Não tem princípio.
não tem respeito. Neemias podia falar bem assim: eu quero isso. O que é que Neemias disse? Se for do teu agrado. Mas Neemias, ele já sabia que o rei atenderia sua oração. Mas Neemias estava num espírito de humildade diante de Deus e diante do rei, dizendo: se for do teu agrado, faça isso por mim. Sabe por que tem gente, irmão, que Deus move e abre os céus e portas? Porque são pessoas que descem diante de Deus na humildade. Nós não vamos conseguir nada na soberba, porque a Bíblia diz que o soberbo ele rejeita, mas dá graça aos humildes. Não adianta nós querer ganhar tudo no murro, não a querer ganhar nada com braço de ferro, porque quem manda aqui se chama Deus na nossa vida. Se Ele quiser, Ele abre porta, mas se Ele não quiser, Ele não abre a porta. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar, mas se não quiser, Ele não vai te abençoar. Mas aí Ele está dizendo: rei, se for do teu agrado, move isso a meu favor. Quem é o rei dos reis que se encontra aqui? Quem é o rei dos reis? Tu diga para Jesus agora: se for do teu agrado, Jesus, me cura. Se for do teu agrado, Jesus, abre a porta. Se for do teu agrado, muda tudo dentro da minha casa. Mas eu tenho certeza, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória. É com humildade, não é com arrogância. Se for do teu agrado, rei, me atende. Olha que coisa linda, irmãos. O problema não é pedir, é saber como pede. Diga assim comigo: o problema não é pedir, diga, é como pede. Eu usei essa estratégia no ano passado. Eu compartilhei algo com o Diácono Ziel. Eu virei para uma pessoa, após uma reunião, eu falei assim: se for do teu agrado, eu preciso disso. Mas se não for, amém. Nós estamos juntos no mesmo propósito. No outro dia o telefone tocou: vem cá, tem algo aqui movido no teu favor e tu vai passar por essa porta. E eu passei adorando o Senhor. Não foi? Não te falei? Se for do teu agrado, e se o seu servo puder contar com a sua bondade, rogo-te que me permita ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa reconstruir. Não, eu vou ter que ler só o 6, rapidinho. Diga comigo: se for, diga, com a tua bondade, diga, rogo-te que permita ir. Escuta aqui. Neemias abusou da bondade do rei? Sim ou não? Abusou, irmão? Não. Se for da tua, diga comigo, bondade. Ele já sabia que o rei já estava dando carta já para ele, irmão. Me permita ir. Diga comigo, permita ir. Escute, irmãos, isso aqui é padrão de comportamento. Camila até falou outro dia, falou sobre terapia espiritual, mas eu falei com ela a questão espiritual da Bíblia. São padrões de comportamentos que nós não precisamos ir lá fora aprender com psicólogos, já aprendemos com a palavra. Eu sei, irmão, que nós temos que acolher a todos, mas tem pessoas e por aí afora, mesmo convertida, continuam abusadas. Sim ou não? Abusados, não respeita ninguém. Quer usar da bondade demais de uma pessoa para poder explorar. Não é porque o meu irmão é bonzinho que eu vou explorar e arrancar até o que ele não tem. Misericórdia, irmãos. Mas Neemias se colocou na humildade e falou: se for do teu bom agrado, ó rei, faça isso por mim. Neemias não estava ali para explorar ninguém, mas estava ali para as coisas acontecer de forma natural. Ele não estava ali para poder arrombar a porta. Ele não estava ali para poder impressionar ninguém. Sabe uma coisa, José, que eu aprendi? José, uma coisa bem interessante. Ninguém gosta de viver, estar debaixo de pressão. Sim ou não? Pode ser o filho melhor do planeta. Põe pressão no pai para ver se consegue alguma coisa. Eu falava isso muito com a Camila. Camila, eu até faço, Camila, mas a forma que você fala dá a entender que você está me impondo. Isso me bloqueia. Falava muito isso com a Camila. Hoje mudou.
amor, olha, tem uma louça ali, enquanto eu faço isso, você lavando, nós vamos juntos almoçarmos na hora certa, um exemplo. Olha só, irmão, leveza na palavra. Tem louça ali, ó, tá sujo, você não lavou. Coisa de homem natural, vai se auto se bloquear, não vai fazer, irmão. Mas usa a palavra certa no momento certo. Quer ver um exemplo? Lava pé ontem lá no casamento, foi legal. Agora, de uns tempos para cá, eu tenho pedido, Camila, faz massagem no meu pé. Não faço. Não põe comida para mim, não faz não? Então tá bom. Primeiro lá fiz um pouco no pé dela. Ô amor, tá tão bom essa massagem no meu pé. Foi ou não foi? Que eu já fiz? Aí eu falo assim, Camila, vai ser tão rapidinho. Tu não vai te custar nada. Se for do teu bom agrado, faça do meu pé. Ela lá fez. Ela está acostumada, irmão. Agora, inclusive ontem ela não fez não, mas hoje vai fazer. Tá vendo, irmãos? Olha só, Camila, ó, tô precisando, meu pé tá doendo, faz massagem no meu pé e acabou, que faça isso. Ela vai se fazer o quê, irmãos? Já tá difícil de fazer. Falando dessa forma, aí que não vai fazer mesmo. A gente não consegue as coisas impondo e botando pressão em ninguém. A gente consegue as coisas na humildade, irmãos. Neemias não usou a bondade do rei para explorar ele, não. Vigia com quem nós andamos, irmãos. Tem pessoas às vezes que nem é tão maldoso, mas tem pessoas que não tem uma análise de si mesmo. Tem pessoas que parece que não se toca, não toma, né, um chá de Simancol, alguma coisa assim, não acorda para a vida. Acorda, irmão, olha o que você está fazendo. Não é pondo pressão em cima de ninguém, não. Diga comigo, palavras certas. Diga, abrem portas. Diga, palavras erradas. Diga, fecha a porta. Não é assim, não é? Para conseguir uma noiva, palavra certa. Para conseguir uma encrenca, diga, palavra errada. Não é assim? Aí eu fecho aqui. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou para Neemias: quanto tempo levará essa tua viagem, quanto regressarás? Aí ele informou e falou os dias que ia fazer a missão. Quem estava do lado do rei? Diga comigo, a rainha. Mas você viu a rainha se intrometendo na conversa dos dois? Ela entrou na hora? Já viu aquelas mulheres intrometonas, irmãos? Que, em vez de ajudar o líder da igreja, quebra a igreja. Já viu aquele estilo de mulher, irmão, que a voz é mais alta dentro da casa dela? E que na verdade a voz mais alta tem que ser de Cristo dentro da sua casa e não da mulher? Aleluia. Já viu aquelas mulheres que parecem sargentona, irmão? Que se impõe, aqui assim, não sei o quê. E às vezes assume até, às vezes regra a situação das coisas que não podia. A rainha estava do lado do rei, mas preparou na hora certa, no momento certo. Quanto tempo vai demorar a sua viagem? Aí o Neemias falou, vai demorar tantos dias, eu executo e volto no dia certo. Neemias já tinha a palavra da resposta do seu coração. Porque quem tem direção, a qual Deus já deu, já tem a resposta no seu coração. Quem não tem a resposta que Deus entregou no teu coração, percorre por qualquer caminho, não sabe o que fazer, ele vai, mas não sabe se volta, e não tem algo concluso para ser executado na sua vida. Neemias já tinha criado um propósito há tantos dias que ele iria para Jerusalém e depois voltar. A rainha pensou, se ele não falar quantos dias e qual dia que volta, porque ele não tem propósito e não tem destino sobre a tua vida. Diga-se comigo, quem tem destino, diga, quem tem propósito, diga, sabe o que vai fazer. Diga, sabe o que vai fazer.
Diga, sabe o que vai fazer, irmão? Já viu aquela pessoa que percorre por qualquer caminho, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, sai dando tiro para qualquer lado, ele não tem uma missão certa, tudo para ele vai dar errado, porque não tem um destino próprio. Em nome de Jesus, eu creio que Deus nessa noite nos trouxe aqui para nos dar o destino, para nos dar propósito e falar: eu te entreguei essa missão, executa ela na hora e no momento certo. Neemias estava dizendo: eu vou começar e vou concluir, porque tudo que Deus começa em nós, Ele começa e termina, e não fica nada pela metade. Quem está entendendo essa palavra aqui, deixa eu ver. Quantos vão adorar o Senhor Jesus comigo? Cadê o nosso irmão João? Vem adorar o Senhor. Aí ele já aproveitou e falou: me dá carta que eu vou entregar ao governador, vou articular, vou conversar com o rei da floresta e vou preparar, e Deus vai me dar em 52 dias, vou concluir a missão. Diga comigo, 52 dias. Diga, vou concluir a missão. Quem não sabe o que quer, ele não tem data e não tem nada determinado, irmãos. Aonde você quer chegar? Não me responda. Aqui. Aonde nós queremos chegar? Se não colocamos uma data, não colocamos uma missão. Se tem uma coisa que não nos espera, é o tempo. Tem gente perdendo tempo, porque não sabe o que quer, não sabe onde começar e nem terminar, Presbítero Luciano. Mas ele sabia do que ele estava fazendo ali. E ele sabia o tempo que ele iria executar a missão e voltar para a tua casa, adorando e glorificando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Qual é o teu propósito, irmãos? Qual é o nosso propósito? Neemias colocou as palavras certas, na hora certa. Porque palavras certas abrem portas. Quais têm sido as nossas palavras do nosso dia a dia? Quais têm sido as nossas palavras? Deus, eu creio que está nos direcionando a um caminho sólido. Quem pode, irmãos, está adorando ao Senhor, irmãos, ligado no céu. Nosso irmão vai estar adorando e glorificando a Deus. Fica à vontade, João, dá o lugar ao Senhor, e a igreja continue ligada no céu. Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz de São Jesus, amém? Estamos alegres e felizes por poder estar na casa do Pai. Você está no melhor lugar, que é adorar o Senhor de todo o seu coração. Como o pastor liberou sobre as nossas vidas, eu quero reforçar isso, sobre a humildade de Cristo sobre nós. E João Batista, ele vai dizer: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, mas enquanto eu me humilho, a glória dele vem sobre mim. E é um domingo de glória, é um domingo de adoração. Você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque a glória é toda dele, o poder é todo dele. Eu te convido você a ficar de pé nessa noite. Sabe por quê? É no meio da tua guerra que Deus vai manifestar a glória dele. É no meio da tua dificuldade que Deus vai te aperfeiçoar. Às vezes você pode ter entrado abatido, desanimado, mas aqui é a fonte inesgotável que trazer um fôlego de vida, um reforço, um renovo para a tua vida. E eu queria que você fechasse os teus olhos e declarasse, Senhor, essa canção. Aleluia, Espírito Santo. Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma e se anima. São dias pra lutar. Aleluia. Em dia
de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele que está contigo na beleza e a calma. Insista, se anima. São dias pra lutar, e o Espírito Santo reforça na tua vida. E mais eu venci, e com a matéria-prima que eu te formei, eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é vencedor se suas guerras vai ganhar? Mas fique sabendo que durante esse dia contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esse dia você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Pode ir que eu vou cuidar. Pode ir que eu vou cuidar. E pode ir que eu vou cuidar. Devagar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é vencedor se suas guerras vai ganhar? Mas fique sabendo que durante esse dia contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esse dia você pode confiar, você pode confiar. Mas fique sabendo que durante esse dia você pode descansar. Você pode descansar. Quem quiser ficar na frente, fica adorando a Você Senhor. pode descansar. Pedir presbíteros aqui para nós estar ungindo as nossas Você vidas. pode descansar. Ele é a calmaria pra tua alma. Ele é a calmaria pra tua vida. Ele é a calmaria na tua espiritualidade. Ele é teu Pai. Ele é a calmaria pra tua história. Ele é a calmaria pro teu lar. Ele é. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te viu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. Amigo confidente, o pai que sabe sempre te aconselhar. Sabe o nome dele? Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz, o fim do túnel, a força quando a chuva acabar. E se precisar, é só chamar. E não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade.
quero relacionamento com profundidade. Declara nessa noite pro teu pai: ei, não quero algo de momento, eu quero relacionamento. Eu quero relacionamento. Aleluia. Dentro da tua casa, você orando. Dentro da tua casa, Ele operando. Dentro da tua casa, Ele fazendo. Dentro da tua casa, Ele operando. Aleluia. E a igreja de Deus tem vivenciado os dias de guerras. Guerra sorrateiramente. E se você reparar, o inimigo tem agido com grande força, mas nada vai paralisar a igreja do Senhor. A igreja posicionada, que adora, que rende graças ao Senhor, pois o Senhor é Deus. E antes de entoar a estrofe dessa canção, eu quero dizer para a irmã que está perto da pilastra, de vestido rosa: o Espírito Santo te contemplou como você chegou aqui nesta noite. Tu sabe que você, por mais que você não fosse Deus, você não chegaria aqui. Da bandaia sou. Ele renova tuas forças, arabandaia ceia. Ele contempla a tua alma, a pressão, mas está te mudando para uma obra. E Ele passeia contigo neste culto. Ele te trouxe aqui para curar suas feridas. Ele te trouxe aqui para te renovar. Ele quebra o jugo do valente, Ele traz calmaria ao teu coração. Ele entra na tua casa e Ele entra na e na família tem a armadura de Deus pra tua vida. Tem a armadura de Deus pra tua vida. Receba o mais de Deus na tua vida. Na tua vida, o Pai te abraça, Ele te renova. Ele traz um alívio para tua alma, porque o soldado também cansa, soldado também se desgasta. Mas olha que ele diz: esse peso já está saindo, ei, Pai, meu Pai, Ele é. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha testemunhar o milagre na vida dessa mulher, Amanda Yashua, porque o testemunho será gerado no ventre, Amanda Yashua, o Senhor está largando ela, Amanda Yashua, para uma coisa maior. Ela vai testemunhar nesta igreja o que o Senhor fez. Prepare, pastor, pastora, para vocês ouvir o testemunho que essa mulher vai gerar. Ai, a ceia, ei, a sua, demandai a ceia, e outro igual não há.
consegue declarar isso, igreja? E outro igual não há, e outro igual não há, não há, não há, não há, não há, e outro igual. Dá uma maia show. A pastora abraça ela nessa noite. E outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, e eu estou contigo, estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para. Sou eu, dono do tempo, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Eu já passo o microfone para quem é direito. Mas pastor Kleber via como que Deus guerreava sobre esta igreja. Ai, a ceia, dei a surimidicaya. Algumas pessoas que já se passaram por aqui, ai, a saia, é como não se contentava e queria declarar falência, mas Deus guerreava na frente dessa igreja. Ele guerreava, ele guerreava, ele guerreava na banda e a sonha. É como Deus entrasse na madrugada dessa igreja, na banda e a sonha, desatando, ereia, surimidicaya. Alguns planos que Deus entregou no teu coração, declamando a ceia, aparentemente até é difícil realizar, mas Deus é o Deus que movimenta, Deus é o Deus que traz vitória em tempos de guerra, fora de guerra. Ele é Deus, Ele é Senhor. Não tem oração contrária. Não tem oração contrária. Não tem palavra de maldição. 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 E eu vou falar escancaradamente o que Deus me falou. Estou trazendo a falência na bandaia ceia por terra. Porque um homem já tinha dado prazo, orei a ceia. O homem até pensou que ia acabar, mas a obra que Deus começou, a obra que Ele começou, Ele vai completar na ADCL. Porque tem promessas que ainda não foram realizadas. Te prepara para Deus fazer essa igreja como referência. Te prepara para mulheres serem levantadas como referências nessa casa. Eu estou toda arrepiada em dizer isso. Ei, a sua, porque eu vejo mulheres pregando a palavra de Deus com ousadia e poder. A unção de Deus está vindo sobre esta carabandaia show. Ele taramanaia ceia. E a palavra que Deus diz que por um caminho o inimigo vem, mas por 7 ele vai voltar. Ele vai voltar para encerrarmos essa noite. Aleluia. Outro igual não há. Viva o reino da tua luz. E outro igual. Rasga a tua voz, o teu pulmão e declare. E agora é para abalar o inferno, vai para abalar. Não há, não há, não há, não há e outro igual. Agora é toda tua.
Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque, diz. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Faz seu povo entender. Sabe aonde Jesus está? E Ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo. Deixa eu adorar. E Ele estará aqui. Ah, tem que cair. Pra irão se dobrar, irão reconhecer, terão e confessar que sua Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Ainda de pé, vou fazer a Deus uma oração aqui. Mas deixa eu fazer uma oração aqui, irmão. Eu sei que Deus está operando, está abrindo portas, está movendo. A gente tem que estar muito ligado no céu, né, irmão? Muito fechar os olhos. Senhor, fala comigo, fala. No momento que o irmão João adorava, vem cá, João. Fica aqui perto. Eu via como Deus usava as tuas mãos, estendia sobre alguém, e esse alguém precisava de um milagre. E esse alguém um dia foi a vida do teu pai. O teu pai, João, ele é um milagre da parte de Deus. E esse milagre Deus lhe provou através da sua vida que Deus fala com os novos e fala com os anciões também, João. Mas por que isso? Porque o João, Deus escolheu ele no ventre materno da mãe dele. Pela lógica humana, João, como eu via Deus trazendo uma explosão de milagre, a qual aos olhos do humano não aconteceria, mas aconteceu, e Deus te trouxe a esse mundo, a um propósito, e esse propósito no meio da tua família, e você foi um escolhido de Deus. Não era nem para tu ter nascido vivo, mas hoje está aqui adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quantos creem que Deus vai fazer coisas grandes na vida desse moço? Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. E Deus está operando no meio da família dele. Eu vou fazer a Deus uma oração aqui. E nessa oração, eu gostaria de que todos orassem, intercedam agora pela vida do irmão Marcelo. Vem cá, Marcelo. Levanta aí, vem cá. Eu sei que às vezes tem uma logística para vir, depende da muleta, mas vem cá. Diga assim comigo, palavras certas. Diga, abre portas. Vou levantar a voz, uma oração aqui. Camila vai logo em seguida dar os anúncios. A nossa vida é um milagre nas mãos de Deus, irmãos. A sua vida é um milagre. Você só está aqui por causa de um milagre. Estende a sua mão, irmãos, para a vida do Marcelo. Irmãos. Estende a sua mão. Todos nós. Aleluia. Eu vou te falar, Marcelo, como homem de Deus, como pastor diante desse altar aqui. Eu via como uma pessoa te dava um conselho tão errado e te chamava para um caminho totalmente diferente ao qual você está, Marcelo.
E numa conversa você até ouviu e acabou ouvindo conselhos errados de pessoas ímpias. Mas ainda o que eu quero te falar não é isso, é uma outra coisa também, mais oculta e escondida. Você durante essa semana teve um esgotamento tão grande que você, essa semana mesmo, perdeu totalmente o labor da vida. Tipo, eu não sirvo para mais nada, eu não sirvo, não, é melhor que Jesus me leva antes que eu me afasto, vou para o caminho, outro caminho. Você deixou muitas palavras entrarem dentro do seu coração. Isso se tornou uma guerra espiritual. Palavras, dependendo do que a gente escuta, ela torna-se guerra espiritual dentro de nós. Há um peso muito grande na vida dele. Mas eu creio que Deus está arrancando com mão forte para aliviar e dar vitória à vida desse homem no nome de Jesus. Você é importante para Deus, importante para Jesus. Diante da guerra, os irmãos de Davi olharam ele como um irmãozinho que poderia a guerra, mas diante de Deus, o Senhor olhou como um homem que venceríamos. O gigante venceria o urso. O que importa é aquilo que Deus ele pensa de nós. Estende a sua mão para cá, meu. Cadê um jovem para orar junto comigo ali? Está do lado dele ali. Fica ligado no céu mesmo, cara. Muito ligado no céu. Eu sei que ele está chorando, irmão, está se derramando diante de Deus. A vontade do diabo, irmãos, é que ele saia mesmo para o mundão e põe, às vezes, segura até um revólver, né? Revoltado. Mas Deus já colocou na vida dele uma arma espiritual que se chama a Bíblia, 66 calibre, que é poderosa para destruir todas as armas de Satanás. Quem pode dar glória para Jesus? É uma guerra. Estende a mão, vamos orar pela vida do Marcelo. Há uma barreira muito grande. O diabo quer te colocar sem destino. Por mais um pouco essa semana você nem viria no culto. Só veio pela misericórdia. Por mais um pouco tu nem viria a esse lugar. Oramos pela vida dele. Quantos vão orar? Diga amém, irmãos. Isso. Diga comigo, estamos em guerra, irmãos. Diga guerra espiritual. Diga guerra travada. Logo após a oração pela vida dele, estarei orando pela igreja. Nosso irmão vai estar adorando o Senhor. Quantos irmãos depois vão estar sentando e nós vamos estar adorando. Depois Camila vai estar dando um anúncio. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tome a vida, Senhor, de todos aqui nesse momento que estão aqui na frente. Deus, eu tenho certeza, as palavras, Senhor, elas podem serem transformadas. Palavras, elas têm poder, Deus. Usa, Senhor, essas palavras que eu tenho feito aqui, essa oração, para, Senhor, determinar a tua bênção na vida de todos e na minha vida também. Deus, toma a vida do Marcelo, Senhor, nas tuas mãos. Deus, joga todas as obras de Satanás por terra. Deus, toda a seta do diabo vai queimando, Senhor, vai jogando por terra, a qual o Senhor mesmo já tem falado com ele em sonho, mostrou para ele a qual será o destino dele sem o Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, desperta, guarde e transforma, Pai, em nome de Jesus, e que todo mal sai para a glória de Deus. Quem pode aplaudir o Rei dos Reis?
Diga assim comigo: viva o Rei. Diga mais forte: viva o Rei. Diga o Rei dos Reis. Diga o Senhor dos Senhores. Cadê a canção enquanto os irmãos se assentam? Logo após Camila dando os anúncios aí. Glória a Deus. Pastor, mestre, de nada eu tenho enquanto o irmão adore, você vai trazer a sua oferta no Gostoso aqui. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Aleluia. Que quem vai ofertar, irmão? Levante seu lugar e oferte a obra do Senhor. E Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Tu és